Porém, uma guerra é feita de surpresas e a China comunista fez uma ameaça de intervenção armada de apoio à Coreia do Norte. A China começou uma maciça concentração de tropas armadas ao longo da fronteira. O general MacArthur, contrário ao objetivo da ONU de restaurar a divisão dos dois estados no paralelo 38, manifestou a sua intenção de uma ocupação militar da Coreia do Norte. A prolongação da guerra e o conflito com a China pareciam inevitáveis. No dia 3 de novembro, cerca de 50 divisões chinesas, aproximadamente 300 ou 400 mil homens, cruzavam o rio Yalu. O ataque foi praticamente surpresa. A Guerra da Coreia teve, então, terríveis dimensões. A China atacou a linha de frente da ONU em toda a sua extensão. Todos os aviões de ataque à superfície que estavam disponíveis foram chamados para cobrir a retirada. No pântano congelado de Shaoxing, a primeira divisão de marines foi abastecida pelo ar durante os poucos dias em que os transportes puderam voar. A Força Expedicionária de Porta-Aviões 77 da US Navy navegou até o norte para atacar os chineses que cruzavam o rio Yalu. Além de lutar contra os chineses e coreanos, os aviões tinham de combater um outro inimigo, o inverno. Os Shooting Star da Força Aérea Norte-Americana também contribuíram na retirada da ONU. A intervenção da China e a participação do caça-reação soviético MiG-15 alteraram de maneira decisiva o domínio do espaço aéreo. No dia 8 de novembro, ocorreu o primeiro combate entre reatores da história. O tenente Russell Brown, da USAF, pilotando um F-80, abateu um MiG-15 chinês sobre o rio Yalu. Quando o MiG virou à esquerda, eu me adiantei e atirei com rajadas curtas. Voava quase 1000 km por hora, mas ainda não podia aproximar-me dele. O momento decisivo foi quando esteve a uns 300 metros. Então, disparei. No dia seguinte, o tenente William Thomas Amen, pilotando um caça Panther do porta-aviões Valley Forge, abateu um MiG chinês que voava a baixa altitude. A US Navy estreava o seu placar de MiGs derrubados. No final de novembro, 250 mil soldados chineses estavam combatendo na Coreia em igual número aos dos exércitos da ONU.
Os chineses avançaram até o sul e conseguiram uma surpresa tática e com uma grande estratégia. Em poucos dias e mais uma vez, as tropas da ONU retiraram-se da península e eram traçados os planos para a sua evacuação. No final do ano, a agressão chinesa foi interrompida e no final de janeiro de 51 foi estabelecida uma nova linha de frente no sul do paralelo 38. Os MiG eram a maior ameaça para a superioridade aérea da ONU. Voando a partir de bases protegidas de qualquer ataque aéreo, o seu rendimento era superior ao de todos os aviões das forças da ONU. Isto obrigou a Força Aérea Norte-Americana a reexaminar suas prioridades táticas na Coreia. Mesmo que os Shooting Star e os Panther pudessem atacar os MiGs, existia um perigo iminente. A ONU não tardaria em perder o domínio aéreo da Coreia. O alto comando da USAF enviou uma esquadrilha de Sabre que, semelhante ao MiG, era o único avião aliado capaz de enfrentá-lo. Para este fim, foi escolhida a 4ª Esquadrilha de Caças Interceptores, provavelmente a melhor unidade de caças à reação da USAF. Muitos dos seus pilotos eram veteranos da Segunda Guerra Mundial com experiência em combate. No início do inverno, 3 esquadrões chegaram, realizando sua primeira missão histórica no dia 17 de dezembro. Quatro Sabres partiram em direção ao rio Yalu. Contra eles, os MiG decolaram com rapidez desde uma das diversas bases da Manchúria. O tenente-coronel Bruce Hinton comandava a missão da ONU. Quando nos aproximamos da área designada, reduzimos a velocidade à dos F-80, esperando que os MiG aparecessem. Não sabíamos se eles viriam. De repente, um dos pilotos deu o sinal. Vi um grupo de 4 caças que voavam a grande velocidade e cruzavam o nosso caminho uns 1.500 metros diante de nós. Escolhi o mais próximo. Aproximei-me uns 400 metros e disparei uma rajada curta. Algumas peças saltaram e da cauda saía fumaça. Era como se estivesse a 2 metros dele. O MiG era como um carro esporte. A linha, a estrutura, tudo parecia de primeira classe. Apesar dos meus disparos, ele continuava voando, mas perdia altitude. E pensei, por que não explode? Tentando destruí-lo, disparei uma rajada longa. Ele caiu em parafuso, envolvido em chamas. Equipado com 6 metralhadoras de calibre 50, o F-86 voava sem um grande carregamento de armas. Em muitos casos, durante a batalha, o enorme caça comunista aguentaria muitos danos, mas conseguiria voltar à base. Quando Hinton regressou a Kimpo, constatou-se que, durante o seu combate, gastou praticamente toda a sua munição, 1.800 cartuchos. No dia 22, outros 6 MiGs foram abatidos em combate. No final de dezembro de 50, os pilotos do Sabre demonstraram que podiam dominar os MiG. Na mesma época que o Sabre chegou à Coreia, um outro modelo estava em serviço, o caça-bombardeiro F-84 Thunderjet. Em dezembro de 50, o Comando Estratégico do Ar enviou à Coreia os F-84 da 27ª Esquadrilha de Caças de Escolta. Igual à 4ª Esquadrilha de Caças, equipada com Sabre, mais da metade dos pilotos da 27ª era de experientes pilotos veteranos da Segunda Guerra.
As missões dos F-84 eram destruir o poder aéreo inimigo, apoiar as forças terrestres da ONU e atacar as rotas comunistas de abastecimento. O Thunderjet, que substituiu o F-80 e o F-51, demonstrou uma enorme capacidade como caça-bombardeiro. Apesar dos danos sofridos, com frequência os pilotos conseguiam regressar aos seus campos de aviação. No final de janeiro de 51, ao abater 5 MiG, os Thunderjet fizeram os primeiros prisioneiros da ONU. Com o avanço comunista, os Sabre foram deslocados para bases mais ao sul, dificultando a missão de cobertura aérea. Mais que nunca, o trabalho dos porta-aviões norte-americanos, britânicos e australianos era importante. A maior contribuição foi da Força Expedicionária 77 da Marinha Norte-Americana, que contava com 4 porta-aviões rápidos na Península da Coreia e que cobriam tanto o oeste como o leste. Os porta-aviões estavam preparados para tudo. Os porta-aviões ativos lançavam ataques aéreos diurnos com 100 saídas diárias. Enquanto os comunistas concentravam suas forças na ofensiva da primavera de 51, os aviões navais conseguiam 2 sucessos notáveis. Em abril, os Corsairs do Corpo de Marinhas abateram 4 Yak comunistas. Em maio, os Skyrider, armados com torpedos, atacaram Hwachong. Até então, os bombardeiros da ONU tinham realizado sua campanha de interdição quase sem resistência. Porém, esta situação reverteu-se em janeiro de 51, quando os MiG começaram a apresentar uma oposição mais séria. No dia 12 de abril, 60 MiG entraram em combate com 40 B-29 e 50 Thunderjet numa batalha aérea de grandes proporções. 3 bombardeiros foram abatidos, mas os norte-americanos derrubaram 13 MiG, 10 pelos B-29. A ofensiva comunista não conseguiu invadir a Coreia do Sul. No entanto, a ONU foi obrigada a abandonar seu projeto original de unificação do Norte com o Sul.